Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura e Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Brum, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live! E hoje está entrando aí a Marina Scafuri, que é ginecologista, sexóloga, vai estar falando aqui comigo sobre sexualidade e câncer na mulher. Eu vou já chamar aqui a Marina para estar aqui comigo. Então, a nossa conversa hoje, né, ela tem esse objetivo, né, Marina, de ajudar essas mulheres que acabaram de ter um diagnóstico de câncer ou que passaram pelo tratamento ou estão fazendo aí um tratamento de câncer e que, com certeza, o sexo faz parte da vida delas e sim, elas estão preocupadas com isso, né? É fato que nem sempre as mulheres conseguem expressar, ou mesmo os próprios profissionais da área de saúde conseguem explorar todas as dores, todas as dificuldades que uma mulher pode estar apresentando com relação à sua sexualidade. Então está aqui essa live para ajudar a quebrar um pouco do tabu, a quebrar um pouco do medo das mulheres de falarem de sexo, ou mesmo de se sentirem aí culpadas por estar olhando para esse importante pilar da qualidade de vida. E, Marina, eu queria que você se apresentasse aí para a gente, né? Eu já falei que você é ginecologista, obstetra, é sexóloga, que a gente já fez uma live junto, que é incrível, que está incrível, está lá no meu feed. E você fala aí de Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua especialidade, como é que você atua hoje, para a gente já ir sintonizando. Ótimo. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada, Alex, pelo convite para participar dessa sua live. É um assunto, a oncosexologia, que é a sexologia do paciente oncológico, é um assunto que muito, muito, muito me agrada. Porque se a sexologia já é um tabu, avalie a oncosexologia, né? Então, assim, é muito interessante porque você consegue trazer qualidade de vida, trazer um olhar diferente para esse período de vida da mulher, do homem, de quem quer que seja, que é marcado por um luto, uma mudança de trajetória imensa. Então, realmente é algo que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de abordar na consulta. O meu consultório hoje, ele funciona com a sexologia dentro da ginecologia, dentro da obstetrícia. Alex, quando a gente fez a nossa última live, eu ainda tinha o consultório de terapia sexual separado, né? E aí funcionava como ginecologista, eu funcionava separado no sentido assim, eu tinha muitos casais, muitos pacientes com disfunções sexuais e que eu tratava lá no consultório de terapia. E aí eu resolvi, depois de um tempo, que isso seria integrado na minha consulta. Porque para mim é muito ruim, como ser humano, a pessoa já chegar até mim com uma disfunção sexual. E se a gente age lá na educação e sexualidade, lá no consultório do ginecologista, do obstetra, do onco, do reumato, do cardio, sabe? E isso muda. Se a gente fornecer educação e sexualidade, eu evito 70% das disfunções. Então, eu fiquei mais interessada, fazer mais sentido para mim eu colocar isso dentro da minha consulta. É o que eu tenho feito. Então, a minha consulta de ginecologia, ela tem isso da educação em sexualidade, que é uma coisa simples, que qualquer um de nós
sem virar sexólogo, sem precisar virar terapeuta, sabe? Alex, dá pra gente fazer. Que é entender do ciclo de resposta sexual, tornar a sexologia uma ciência que ela começa pela educação, que nem o médico da família pode fazer a orientação lá no posto de saúde sobre como é que você vai fazer os hábitos de vida melhores, atividade física e tal, é a mesma coisa. A gente passar a incluir isso na nossa rotina, sabe? Uhum. E tem sido isso, Sim. essa foi a minha mudança atual. Nossa, Marina, que legal saber disso. Toca um pouco comigo, né? Porque eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico e há muitos anos eu cuido com atenção das mulheres com cirurgias pélvicas, cirurgias avançadas em abdômen, principalmente câncer ginecológico. Agora, fazendo cirurgias robóticas, pensando na recuperação dessas mulheres mais rápido possível e com uma recuperação, mas também trazendo qualidade de vida. E o ponto que toca aqui que eu vou falar é que eu também me especializei em coaching, né? Então, hoje eu sou coach e também fiz uma formação no Instituto do Jerônimo Temer e eu fiz exatamente isso, Marina. Eu ficava na dúvida como é que eu ia fazer para juntar as duas coisas e hoje eu faço os dois. Então, minha paciente que vem aqui, desde a primeira consulta, eu já estou ajudando ela a ressignificar o câncer, já estou ajudando ela a diminuir os medos ali que vêm enraizados desde quando ela nem tinha o diagnóstico do câncer e preparando essa mulher para enfrentar a vida num retorno aí das suas atividades com o trabalho, né, a sua rotina com os filhos, com o marido, né? Então eu vejo que agora falando da sua parte, as questões sexuais elas são muito presentes. Tem algumas estatísticas americanas que de maneira geral, numa população geral, mais ou menos 43% das mulheres têm alguma queixa com relação a alguma queixa sexual e 31% dos homens. Isso aí pode subir um pouquinho quando as mulheres vão chegando próximo aos 50 anos, né? Aí isso sobe para 56%, mais ou menos, dessa estatística que eu estava vendo. E para pacientes com câncer, aí é que essa estatística é ainda mais alarmante, até 70%, 80%, né? E para as pacientes mesmo que fazem tratamento de câncer de colo de útero, com radioterapia, quase uma queixa total das mulheres, algum tipo de... Então, isso é muito importante. E outra coisa, né, que toca no que você falou, né, como é importante o trabalho da educação desde o início, mesmo antes do problema surgir, né, com a educação sexual, porque é um trabalho também de prevenção. E estudos mostram que 25% só dos médicos tocam em assuntos relacionados ao sexo com seus pacientes. É muito pouco. E dos profissionais de saúde, esse estudo mostrou os enfermeiros como 20%, a taxa dos profissionais que tocavam nesse assunto, né? Um estudo que fizeram geral, né? 2003. E essa estatística, ela se mantém. Imagino que você também vai saber falar a respeito disso. E por isso a nossa live de hoje tanto vai servir para as mulheres que fizeram tratamento de câncer, mas também para os seus parceiros que amam essas mulheres, né? E aqui a gente fala de sexualidade, a gente está falando também, abraçando todos os tipos, né, de manifestação da sexualidade. E eu queria então te perguntar o que é sexo e o que é sexualidade, para a gente todo mundo saber aqui e entrar na sintonia contigo. Ai, ótimo, perfeito. O que é sexo? Adorei sua fala, gostei muito de você já começar lá no comecinho do diagnóstico, fazendo uma coisa incrível que é ressignificando, né, Alex? Eu adorei. Adorei. Vou pedir para o povo que está aqui. Muita gente, Alex, você sabe que não entra em live que está falando de sexualidade, porque
Vai que eu sei de alguma coisa, vai que alguém me vê lá, vai que tal. Então, manda para alguém, começa a assistir isso aqui como uma coisa que faz parte da sua vida. A gente está aqui falando de uma ciência, né? Então, ciência que para eu conseguir o currículo que eu tenho, demorou 4 anos. Então, assim, o que é sexo? Segundo os estudos, o sexo é aquilo que você sai da maternidade com ele. Então, você sai da maternidade com o XX ou com o XY. Ou você é biologicamente menino ou biologicamente menina. Isso é o sexo, né? E a sexualidade é um comportamento. É um comportamento que vai influenciar, que vai ser gerenciado por algumas coisas. Quando eu vou dizer que alguém, que o seu comportamento sexual ele está adequado, porque a gente trata, Alex, as inadequações. O sexólogo entra tratando as inadequações. Eu jamais posso gerar como profissional uma inadequação, porque a gente entra justamente tratando as inadequações. Então, o que é adequado do ponto de vista biológico? Que aí vem o tratamento do câncer alterar tanto o tratamento com cirurgias, todos os cânceres que vão envolver os seus órgãos sexuais, eles vão repercutir negativamente na sua sexualidade. Todos. Então, o que é do ponto de vista adequado, sexualmente adequado? É quando o biológico funciona. O biológico funciona quando? Quando você tem desejo, quando você está aqui, vê uma pessoa que você gosta e tal, você tem desejo, desejo é aqui. É esse comportamento encoberto que vem aqui do cérebro. Quando você se excita e quando você tem orgasmo. Isso, do ponto de vista biológico, é o que é adequado, certo? E a gente não vai precisar entrar em nenhum momento aí com tratamentos, mas muito frequentemente, certo? Muito frequentemente, cânceres de colo de útero é quase 100% de alteração justamente no biológico, nessa função. E aí a gente vai ter que entrar com um tratamento, com ressignificação, com um novo eu, com uma nova intimidade, com trazer o parceiro para perto, a parceira para perto, né? Porque a sexualidade do casal vai ser influenciada também negativamente, não só daquela pessoa, óbvio, né? E aí, do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, o que é a sexualidade adequada? É aquilo que é adequado para aquela sociedade que a pessoa vive. Então, eu não vou tratar se tiver adequado. Por exemplo, na Palestina ou em outros países muçulmanos, o homem tem 2 esposas. Isso é socialmente adequado. Então, se ele tem 2 esposas, está ok. Nós, sexólogos, não temos o que fazer com isso. A gente tem que entender de maneira transcultural. Socialmente, isso é o correto. Socialmente, na Índia, se casa com casamentos arranjados. Socialmente, isso é o correto. E do ponto de vista, então, biológico, psicológico, social. Do ponto de vista psicológico, o que é correto, que a gente diz adequado? É a pessoa estar satisfeita consigo e estar satisfeita com o seu parceiro, com a sua parceira. A gente fala muito de parceria, né? Sempre no meu Instagram tem lá parceria, parceria, parceria mesmo, né? Alguém vai lá e me corrige. Então é parceria. E aí, Alex, é muito interessante quando você tem, e eu tenho um caso maravilhoso para falar para vocês, quando você tem essa educação e sexualidade lá no começo, quando essa pessoa vivenciava uma sexualidade boa, tinha uma intimidade boa com a parceria, o que eu digo assim, né, que a minha missão é assim, é que você possa aproveitar e ter uma sexualidade adequada, independente da estação de vida que tu tá. Então, se tu tá na estação de vida, descobrir um câncer, meu Deus, e agora? Vai manter a intimidade com o que dá. Se tu tá com, sei lá, viajou, vai morar fora agora, não sei o quê, tu vai vivenciar a tua sexualidade ali. Então, tu tem que munir você de ferramentas para que o que estiver acontecendo externamente não afete ou afete o mínimo possível a tua sexualidade, que é um comportamento tão, tão, tão intrínseco nosso, né? Aí o que vai acontecendo ao longo do tempo e o que acontece com o tratamento dos tratamento dos cânceres é que uma partezinha do ciclo de resposta é alterado. Então, é alterado ali o desejo porque está usando alguns anti-hormônios. É alterado ali a excitação porque fez braquiterapia, radioterapia. Uma coisinha foi alterada. E você não teve aquele aviso, você não teve aquela conversa, sabe? E se você não vivenciava uma sexualidade boa, piora mais ainda. Se você vivenciava uma sexualidade boa, os ajustes são mais interessantes, são mais fáceis, sabe? E teve uma paciente recente
Alex, que ela chegou para mim, eu acho que tinha uns 10 anos de câncer de colo de útero. Já pós-menopáusica, com uns 10 anos que tinha feito bracterapia, sabe? E ela vivenciava uma sexualidade boa, só que havia trocado de parceiro. E lá no fundo da vagina, ela tinha umas trabéculazinhas por causa da braque, sabe? Aquelas às vezes ficam. E aí, vez ou outra, com esse parceiro antigo, sangrava, né? Porque tinha na penetração. E para ela, com esse parceiro antigo, ok. Ela mudou de parceiro. Puxa, Marina, agora como é que a gente vai fazer? Vai sangrar e tal, eu não sei o quê. Então, um ajuste que uma conversa, sabe? Uma conversa honesta, sendo honesto com vulnerabilidade, que eu digo toda a vida, resolve, sabe? Lançar a mão de tudo, lançar a mão da conversa, chama a pessoa para conversar no consultório, explica. Às vezes, um próprio exame físico guiado, a gente, se for o caso, a gente fazer. Tá assim, a gente não tem o que fazer por enquanto. Vamos, né? Aumentar a intimidade desse casal. E sempre que tiver disposição para isso, Alex, dá certo. Agora, se você já bloquear assim, não, não quero. Ai, Marina, não sei o que, não sei o que, não sei o que vou fazer. Então, a tua parte já de fazer a ressignificação no começo vai, assim, ser tão incrível para as pacientes em todas as áreas. Eu tô aqui chocada. Eu sabia o que você estava fazendo, não sabia. Se tu falou e foi assim, abrindo assim na minha cabeça, meu Deus, que coisa massa, que coisa massa. Porque é uma estação, vamos dizer assim, né? Como eu digo, é uma estação. O diagnóstico, você vai passar por um período, por um processo e vai ter a chance de ter uma sexualidade diferente. Muitas vezes, e eu já tenho visto isso, sabe? Uma sexualidade muito mais profunda, com mais significado, mais interessante, sabe? Que vale mais a pena. Nossa, que lindo, verdade. E é isso que você falou. Tem as fases, né? A mulher ali que acabou de ter um diagnóstico de câncer, ela tá ali sofrendo alguma dor, sofrendo algum desconforto. É natural que ela perca um pouco a vontade ali de ter relações sexuais. Ou o próprio tratamento durante o seu curso pode atrapalhar essa vida sexual do casal. E como que é importante a gente estar ajudando essa mulher a alinhar essas expectativas, e daí o trabalho do sexólogo, da sexóloga, de ajudar a adequar, né, o que ela consegue ali fazer depois do tratamento. Como que ficou aquela anatomia, né? Uma mulher que faz uma cirurgia, tira ali uma parte da vagina, ou mesmo faz uma radioterapia. Existe mesmo uma tendência a vagina fechar um pouquinho, então a vagina vai ficar um pouquinho mais fina, ela pode ficar mais facilmente sangrativa, e a mulher ela vai ter que se redescobrir, ela vai redescobrir o seu corpo, e nessa redescoberta ela vai entender o que vai ser normal daqui para frente. Então Isso. ela vai ter que ajustar os ponteiros ali, porque sim, fisicamente vai ter alterações físicas ali, causadas por uma cirurgia, por uma rádio, ou pela menopausa precoce, devido a uma cirurgia de retirada dos ovários, ou por radioterapia pélvica, pode causar menopausa precoce, ou uma quimioterapia, né? Então, tudo isso vai ajudar ali a dar sintomas de menopausa, secura vaginal, perda de libido. Então, tudo Isso. a gente vai ter que atuar nisso como médico, né? Tá aí o papel da ginecologista também, né? E também os aspectos psicológicos, né? Dessa perda aí da confiança no corpo. Então, pode ter algum problema mais relacionado à depressão, autoaceitação, alteração de imagem. E tudo isso a gente um grande papel do médico em ressignificar tudo isso. E se isso significa cura daqui para frente, a gente vai usar essa cura para o nosso bem, para o nosso favor. E como é importante o apoio do médico, e aí agora ainda mais do sexólogo, para ajudar essa mulher no seu íntimo a virar essa chave. Porque realmente a mulher, ela pode ter dificuldade de falar sobre sexo ali com um estranho, ou pode inicialmente, né, sim, a grosso modo, poxa, eu já me expus tanto ali no tratamento, né, porque a pessoa acaba, né, fazendo exames e vai em médicos,
né? Se expõe a sua figura. Então, por isso a gente tem que levar isso em consideração, esses desconfortos, né? Mas estando com um profissional direcionado para isso, né? Auxiliando ali, dando aquele apoio, eu acho que com certeza essa mulher aí que você ajudou, né? Essa paciente, você fez total diferença aí na vida dela. Né, Marina? Tem algum comentário assim que você quer falar dentro do que eu botei aqui? É assim, eu acho que a gente, como profissionais, a gente precisa entender a importância, a gente precisa curar na gente, eu acho, Alex, lá nas profundidades, a nossa sexualidade, o que a gente recebeu até aqui, para a gente conseguir entender a dimensão disso na vida das pessoas. Então, eu vejo muitas pessoas que eu pergunto, algumas, né? Principalmente as pessoas com câncer pós-diagnóstico, tiveram câncer recidivado, às vezes tratamento paliativo, que é realmente assim, não, Marina, não vamos nem falar isso é besteira e tal. Gente, isso não é besteira. Isso não é besteira. Isso jamais, isso faz parte, é um domínio da qualidade de vida. Então, é dormir adequadamente, é fazer atividade física todos os dias, se alimentar bem, estar bem com as relações de trabalho, estar bem com, né, todas as suas relações e manter uma sexualidade adequada, que não precisa ser o que a gente conhece hoje, genital, puramente genital, sabe? Então, se você está passando por um processo de quimioterapia, coloque isso, dê a importância que isso tem ao seu casamento, à sua parceria. Mas, Marina, nunca teve importância. Pois então comece a dar. Eu digo, comece a dar importância. Sabe? Comece a dar a importância que é adequada para você. Que você acha que isso vai te deixar satisfeito. E eu vejo muito, sabe, Alex, que quando a gente está internamente mais ok, a pessoa chega e é mais leve para ela falar, ela consegue abrir mais do que ela pensa ser o adequado, o inadequado, sabe? As pessoas, muitas vêm no meu inbox e aí diz assim, Marina, eu queria falar isso, mas eu tenho até vergonha de lhe falar pessoalmente. Eu disse, mas para mim, né, vergonha, mas tudo bem, receba a sua vergonha e tal, como é que a gente faz na consulta então? Sabe? No meu pré-consulta, muitas já falam, se ela nem fala em voz alta, sabe? Porque é tanto tabu, é um nível tão grande de tabu que só assim são pequenos passos mesmo. É essa live que a gente está fazendo, depois vai ter um monte de visualização. É assim, é conseguir falar sobre isso de uma maneira científica, gente. Eu falo disso para o meu pai, para o meu avô, os meus filhos. É científico, entende? Falar a palavra orgasmo é normal. Excitação é normal, entende? É que nem você falar qualquer outra coisa. Só que a gente recebe que é errado, é sujo, é errado, não pode, não pode, não pode. Aí daqui a pouco tem que ligar uma tomada que pode, né? Aí não, pronto, casou, pode, liga a tomada. Só que tu já recebeu um monte de coisa inadequada, sabe? Você já recebeu um monte de informação. Sexo pode, mas não pode. Pode, mas isso não pode. Pode, mas tô confusa se pode. Aí pronto, tive um câncer. Já não era bom, agora fica pior. Alex, todas as minhas pacientes, eu vou te dizer assim, 98% das minhas pacientes, elas têm uma queixa sexual. Pelo menos uma. Digamos assim, 80% das minhas pacientes têm dor na penetração. Eu tenho um anestésico no consultório para examinar, sempre. O meu espéculo é desse tamanho, 80%. E é muito devido à falta de informação, falta de educação. Ai, não, mas é normal doer um pouquinho. Ai, não, mas é normal não ter mais relação depois da menopausa. Ai, mas é normal depois de um câncer. Pelo amor de Deus, quem vai pensar em sexo vai morrer. Entende? E é isso, é a normalização, tornar isso científico, curar na gente para curar nos outros. E eu sempre digo, olha, não tem nada que você vá dizer, nada que você vá dizer que vá me perturbar. Você pode dizer, eu estou treinada para receber isso. Só que isso sou eu, né? Então a gente precisa saber os nossos limites. Se você não tá, alguém não, né? Então, assim, o que você consegue receber? E estudando isso é uma ciência massa. Aliás, é uma ciência muito massa. Eu sou apaixonada, né? É uma ciência massa. Puxa vida, teve agora, vai se formar a primeira turma de oncosexólogos, foi na África do Sul. Começou um fellow, não liberaram para o Brasil. E é só a oncosexologia. Você pegar assim, que câncer você teve? Né? Eu tive
Tive um contato com o Dr. Oit, que é da Dinamarca, se não me engano. Ou, acho que é Oit, que ele escreve o Câncer, Sexo e Intimidade, né? Acho que eu te mandei esse livro Mandou. no passado, né? Ele que tá nesse fellow. Todo online, sabe? Mas é assim, você teve um câncer aonde? Vamos lá, é um câncer que vai diminuir. No nosso caso, vai ser sempre a área genital, né? Ovário, útero, cânceres pélvicos, né? Câncer de mama, mas assim, você teve um câncer, vamos dizer, de estômago. Vai diminuir, às vezes vai perder peso, vai se tornar, perder massa magra, às vezes vai ficar mais dolorido. Como é que a gente vai adequar isso para essa tua nova realidade? No período de tratamento, o que a gente vai manter de intimidade? Sabe? É intimidade. O foco no período do tratamento, no período que você está ali naquele luto, né, aquela mudança de rota, é a intimidade. O que dá para manter? Da intimidade, da intimidade, da intimidade. Porque se você colocar a intimidade, sabe? É mais fácil do que o sexo, né? A sexualidade, sabe? E sempre é possível, Alex, sempre é possível a gente manter. É uma queixa muito comum, tem que dar atenção, né? Então hoje existe uma carência de atenção, assim, às vezes por tempo. Aquela consulta rápida, ou aquele tratamento, aquele consultório que tem muita gente para atender, né? Pode ser uma desculpa, né? Mas infelizmente isso também atrapalha a mulher de sentir assim confortável em falar. Já é um assunto que às vezes é tabu. E aí fica ali naquele foco, né, no tratamento, né? Então teve um estudo que eu estava vendo, Marina, com 400 mulheres e que fizeram um tratamento de câncer e que a disfunção sexual foi uma queixa muito frequente, alterações de imagem corporal em 40% das mulheres, alterações hormonais em 43%, perda do desejo em 50%. Teve umas que não responderam, né? Então isso já remete também à própria, às vezes, dificuldade de falar do assunto, né? E falando aí, né, dessas pacientes, né, somente 11% delas tiveram acesso ativamente às suas questões ligadas ao sexo. Então, dentro dessa proporção muito grande, eu coloquei umas caixinhas de perguntas lá nos meus stories e tudo para dar acesso. E tem um monte de pergunta aqui. Eu Bora. acho que é bom a gente começar a responder. O que você acha? Eu acho ótimo, bora. Com Bora. certeza. Só uma coisa, Alex, ó, sempre que alterar a tua imagem corporal, sempre que a mulher, certo? E aí tem o Journal, acho que é de março do ano passado, tem um trabalho do Journal of Sexual Medicine, que quando a mulher, ela não se sente satisfeita com o que ela vê no espelho, sabe? A alteração da sua imagem, ou porque ela está com sobrepeso, obesidade, ou porque ela fez algo que altera a visualização dela, não é satisfatória, ela perde em todos os domínios, em todos os pontos da sexualidade dela. Ela diminui desejo, ela diminui excitação, ela diminui orgasmo, ela sente mais dor. Todos. Então foi feito o Female Sexual Function Index, que é um índice de função sexual feminina internacional, e só o fato de não estar satisfeita com o que vê é ruim. Avalie as outras questões, né? É complexo, né? Precisa de atenção e precisa de um especialista, né? É isso. Esse é o grande recado da live, né? Primeira pergunta, então, Vamos Marina. lá. Se é normal falta de libido após o tratamento do câncer? Você já... É um pouquinho que você falou, mas pode falar aí. É assim, ó. É normal isso acontecer. É esperado isso acontecer, certo? Aí a gente vai dizer assim, ó. Gera sofrimento para você ou gera sofrimento para o seu relacionamento? Se sim, vamos procurar tratamento. Vamos procurar um jeito de colocar você, certo? Para não ter esse sofrimento. E aí, se é ok para você passar por isso, então a gente programa. Pronto, não estou com desejo, isso está afetando a mim e a minha parceria, está afetando o meu relacionamento. E isso é muito importante para mim, realmente me afeta muito. Então vamos lá, vamos criar estratégias a curto, a médio e a longo prazo para solucionar isso. Dentro do que é possível, dentro do que você está utilizando de medicação,
dentro da cirurgia, dentro do que for possível, do que a sua parceria aceita de tratamento também. Então, é ajuste, é tipo assim, montar o quebra-cabeça. Alex, é bem interessante. Interessante. E esses dias eu estava explicando para a paciente que muitas vezes, né, depois decorrente aí ao próprio relacionamento que vai passando, aquele desejo ligado ao estímulo e aquele desejo espontâneo, queria que você explicasse isso Pronto. também, que às vezes muda É isso, né? assim, isso muda. É assim, ó, a gente funciona, eu digo que a gente vai funcionar de duas formas. Na verdade, de três formas, porque a gente inclui nas pacientes que tiveram câncer. Então, a gente vai ter três tipos de desejo. Então, no começo do relacionamento, a gente vai ter desejo. Olhou pro cara, né? Meu Deus, que cara massa e tal. Desejo. Manda a informação para a pelve. E aí você tem a excitação. Manda essa informação para a pelve como? Você pensou que na pessoa foi informação lá para a tua pelve no sentido de sangue preenchendo sua pelve. Isso gerou a lubrificação em você ou gerou a ereção no homem e no auge disso você vai ter o orgasmo. Então a gente diz que no começo do relacionamento, nos primeiros 2 anos em geral, você vai funcionar de maneira linear. Você tem desejo, você se excita e você tem orgasmo. Passados os 2 anos, certo? A gente, nós mulheres, 80% de nós, vamos funcionar de maneira circular. Ou seja, você tá ali, né, passando pano na casa, sei lá, lavando uma louça, não pensando em sexo, não pensando nisso, sendo que a tua parceria chega em ti e te movimenta de algum jeito, faz algo, diz algo, não sei, você se percebe excitada e aí depois vem o desejo. Então, primeiro se percebeu excitada, depois você entra no ciclo, você pode ter orgasmo ou não. Então, você está neutra, neutra, neutra. Aí, me percebi excitada. Opa, aí tem o desejo e assim vai. 80% de nós funcionaremos assim. E depois, 2000, acho que foi 2005, se não me engano, Lori Broto, acho que eu falei dela na nossa última vez. Lori Broto falou o quê? Menina, eu tô percebendo que vai ter mulher que nem vai ser linear e nem vai ser circular. Tem mulheres que sobrevivem a suicídio, ela começou com sobreviventes de suicídio. Depois ela incluiu sobreviventes de câncer, que elas funcionam para ter desejo quando estão na caixinha do nada. Então, meditou, tá ali, não estou pensando em nada, esvaziei a mente, pronto, coube entrar o desejo. Sabe? Mais ou menos assim. E qual é o grande problema? Isso não é falado. Isso não é falado, né? Então você vem de um relacionamento que é desejo, 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 tem relação, relação, orgasmo, orgasmo, orgasmo. Daqui a pouco o teu cérebro, que é o teu principal órgão sexual, ele se habitua. O nome não é rotina, eu odeio o nome rotina, é habituação. E aí a habituação você vai fazer o quê? Aquele teu estímulo de antes já não é mais suficiente. E aí você vai pensar o quê? Puxa, eu já não gosto mais da pessoa. Meu Deus, mudou tudo. Não, simplesmente é a habituação. É só você entender, puxa, a habituação, vou fazer o quê? Vou mudar de estímulo, vou fazer algo diferente, vou entender que é isso, vou eu ativamente buscar uma solução, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa é quando vai mudar do desejo espontâneo para o desejo responsivo. A maioria das minhas pacientes é só isso, mudou do desejo espontâneo para o desejo responsivo. E elas não aceitam. Pronto, Marina, eu achei linda a sua explicação, tudo bem, mas eu não quero ter esse desejo responsivo. Eu quero eu ter o desejo espontâneo. Então, vamos fazer isso. Você ter o desejo espontâneo. Como é que faz isso? Tenha o desejo espontâneo. Vá lá, né? Eu digo sempre assim, todo dia você vai pra academia querendo, amor? Vai não, né? Todo dia você vai fazer supermercado querendo? Não vai não, mas quando volta da academia não é legal? Quando volta do supermercado também não é legal ter comida em casa? Então, é um comportamento. Não somos bichos. Ah, mas a gente não nasceu para ser que nem os coelhos, os ratos, os cachorros. Não, não somos bichos. Nós temos córtex. Então a gente precisa amar os nossos problemas. A gente precisa entender e ir a favor deles. Então, se você, qual é o comportamento que as pessoas têm? Puxa, eu não tenho mais o desejo espontâneo, não gosto mais. Testosterona. Vamos lá, tem que repor hormônio. Gestrinona. Não é assim. É entendimento. Ninguém consegue se manter com desejo espontâneo, espontâneo desejo. Não se consegue. Vão haver variações. E ótimo, graças a Deus. Então, houve uma variação para mais. Estou tendo mais desejo, ótimo, aproveita. É tudo que tem direito. Estou no desejo para menos, ótimo, aproveita a companhia. Estou no desejo para mais de novo, entrei nessa estação, maravilha. Então, os casais que se mantêm
Com intimidade, segundo a Esteperel, é quem entende isso, Alex. Quem entende que o desejo ele sobe, o desejo ele desce, o desejo ele sobe, o desejo ele desce. E quem mantém um ambiente físico, assim, um espaço físico e psíquico para usufruir da sexualidade. Que as pessoas deixam a pior hora do dia para, tipo assim, eu digo assim, a pessoa não tem mais gás para nada, aí vai ter que transar, entendeu? Se a pessoa disser que tem que transar perto de mim, eu tenho ódio. Tem que transar. Então eu digo assim, mas me diz uma coisa, amor, se tu pegasse essa tua energia, esse teu tempo que tu tá colocando para a tua sexualidade, para o teu trabalho, tu tava pagando algum boleto com o dinheiro desse trabalho? Provavelmente não, né? Então é a mesma coisa. Se você não pensa, não pensa, não pensa. Se você quer, tipo assim, eu tô aqui, menino, com esse carregador. Aí a paciente falou para mim assim ontem, ela falou assim, ó, para você ver o nível que é fantasioso. Ela falou assim, Marina, eu tô gostando dessa reposição e tal, mas assim, ó, eu continuo sem ter desejo. Eu disse, não é possível. Você continua, como assim? Me explica. Sempre, Alex, que alguém te disser que não tem desejo, tu pede para explicar melhor. Porque é muito diferente o que vai vir pela frente. Eu disse, como é isso? Não tá, continua sem sentir. É, porque assim, ó, eu queria ter, tipo assim, tá perto do meu marido e de repente ter vontade. Aí eu disse, e aí? Não, e aí é tipo assim, ele tá longe, ele tá, assim, lá em outro estado, aí eu tô aqui, aí eu tenho vontade. Aí eu disse, claro, né, mulher? Porque tu tá tendo vontade quando não pode acontecer. Isso pode isso é algo da tua personalidade. Tu querer agora uma coisa que não vai acontecer nunca, aí tu tá com vontade, puxa, tô com vontade. Mas não vai acontecer, porque ele tá longe. Então imagina se tu conseguisse treinar essa tua vontade aí com ele perto, não ia ser bom, né? E assim, sempre você mudar o olhar, né? Que você deve Aham. ter aprendido bastante, né? Mudar o olhar. Eu não fiz esse curso, mas assim, mude. Ah, sim, com certeza. Próxima Próximo. pergunta aqui. Olha, quando tive o diagnóstico de câncer de colo de útero, quando fui fazer uma relação e tive um prazer, veio uma cólica muito ruim. E aí eu me bloqueei depois do tratamento. O que a gente faz? A gente pode fazer para ajudar essa mulher a desbloquear esse medo, começar de repente de uma forma gradual. Como que seria isso, Marina? Uma mulher que de repente fez essa relação, né, logo depois do tratamento, possivelmente ela não teve os cuidados e as recomendações adequadas, possivelmente, para passar melhor por esse tratamento com relação à sexualidade, mas ela teve a relação e doeu. Teve cólica, né? Então é sempre, sempre, sempre parar a dor, Alex. A gente nunca consegue evoluir em nada da sexualidade se tem uma dor. Então a gente vai ter que fazer algo que pare a dor. E além de parar a dor, é interessante que ela seja bem orientada, certo? Você vai ter que ser bem orientada a aumentar o que é bom. Aumenta, aumenta, aumenta. Foi ruim, foi o orgasmo? Pois então você vai aumentar muito o desejo, os pensamentos, a excitação, tudo até aquele ponto que foi ruim. Entende? Tu vai aproximando, aproximando teu cérebro, não vai ter orgasmo. Aí você vai aproximando, não vai ter orgasmo. E de repente associar um remédio antes, né? Antes das exposições. Tipo assim, ela fazer um anti-inflamatório, né? Antes. Porque aí não vai ter a contração. Mas sempre a gente precisa aumentar o bom e fazer uma parada total do ruim. Porque o teu cérebro vai entender. É seguro chegar até aqui, é seguro chegar até aqui, é seguro chegar até aqui, é seguro. E assim você vai. Desensibilizando mesmo o medo. Faz sentido? Isso É. faz todo sentido também de você tirar o medo. Olha, o sexo não vai atrapalhar, ele não Isso. está te machucando, né? Ele não está piorando, ou não vai fazer o câncer voltar, Isso. né? E entender também uma coisa que eu discuto e explico muito para as minhas pacientes, que às vezes é o tempo mesmo, né? E isso eu falo assim, já ter acompanhado muitas pacientes, e é fato, o tempo a paciente que quer, né, lidar com isso, que quer recuperar, ela vai recuperar, assim, de alguma forma, cada paciente no seu tempo, mas ela vai ganhando confiança, e é isso que eu faço, você estar ali acompanhando, acho que isso faz toda a diferença. Uma paciente minha que
não tinha dor, mas logo depois estava tendo infecção urinária de repetição. Então, às vezes ela ficava com medo de ter a relação e, na sequência, ter a infecção. Então, quando a gente olha para isso, então eu acabei estabelecendo com ela uma profilaxia, ela fazer uma profilaxia com antibiótico para não ter mais as infecções urinárias, tem dado certo. Então, acho que é igual você falou, a gente agir com medicação, agir com fisioterapia que precisa, laser. Essa mulher que fez tratamento com radioterapia, certamente ela está com nível hormonal baixo, né? Está com disfunção ali, geniturinária, que a gente pode fazer para melhorar isso, melhorar o trofismo vaginal. Então, tudo isso. Então, a grande papel aqui do médico de ir trabalhando nas bases, né? E, como você falou, trabalhando também na parte mental, para ela e potencializar o recurso positivo que ela tem, né? E minimizar a dificuldade. Isso mesmo. Gostei. Potencializar o recurso, gostei, Alex. Top. Positivo. Top. Gostei. E, Marina, sexualidade tem idade para terminar na mulher? Foi outra pergunta. Eu digo que sim, tem. Tem que terminar na missa de 7º dia, porque, né, eu digo assim, vou usar hormônio até quando? Se amor, até a missa de 7º dia. Gente, não tem data para terminar. Eu recebo muitas pacientes que dizem assim, doutora, fale com meu marido, porque eu já estou com 60 anos, porque eu já estou com 70, porque não sei o quê. Gente, uma paciente minha, com 86 anos, Alex, casou. Diante de Deus, ela chegou no meu consultório com câncer, tinha tido o diagnóstico de câncer de mama. Na quimioterapia, ela conheceu um senhor que tinha tido um câncer de próstata e os filhos trouxeram ela para mim para saber, Marina, posso deixar a mamãe casar com fulano e tal, né? Eu disse, pelo amor de Deus, que coisa legal, eu não tô nem acreditando que eu tô recebendo. Eu tirei uma foto com ela, eu disse, olha, claro, do ponto de vista meu, sexológico e ginecológico, tá perfeito, pode ter o que quiser. Gente, a sexualidade, ela tem 3 pilares, ela precisa ser consensual, precisa ser segura e precisa ser legal do ponto de vista do direito. Então, sendo consensual, segura e legal, pode ser até os últimos minutos, até a chegada de Jesus. Pode, não tem problema. Só que muitas vezes ela não é legal. Não é legal, sabe? Ela não foi feita, ela não foi começada num terreno fértil, num terreno bom, ela não é legal. E quando você não vivencia uma sexualidade legal, com o passar do tempo ela vai se tornando menos legal ainda. E eu sempre digo, você teve uma relação que não foi legal hoje, do ponto de vista físico ou psíquico, quando for amanhã, tu vai colher o não legal de hoje. E quando for depois de amanhã, tu vai colher o não legal de hoje e o de ontem e de antes de ontem. E assim vai. Então, não tenham exposições da sua intimidade, não se exponha a intimidades ruins. Mas o que eu faço, Marina? Fale, procure ajuda, verbalize, seja honesto. Mas não dá, vai ter que arrumar um jeitinho de dar, né? Arrume uma estratégia. Porque o ruim, gente, ele vai continuar ruim. A ideia é que ele fica pior ainda. Sabe? Assim, a paciente deita no meu consultório, se ela, em posição ginecológica, Alex, eu não preciso perguntar se ela tem dor. A maneira que ela deita ali, de tanto que eu só recebo isso, eu digo, tem dor. E não faz pouco tempo, não. Não tem como me enganar lá. Por quê? Porque o períneo muda. A maneira que ela senta muda, tudo muda. Os músculos ficam tudo errado. Por quê? Porque tá tendo uma dorzinha, porque tá tendo não sei o que, não sei o que. Então, não tem. Se for uma sexualidade boa, vivencia essa sexualidade, até, né? A missa de 7º dia. Legal, gostei. Gostei disso. Realmente me impactou muito também uma paciente minha, 74, 76, que casou também, teve câncer de ovário. E câncer de ovário é um dos tipos de câncer que mais prejudicam a sexualidade, estatisticamente. E ela casou também e foi coisa assim muito linda, assim, a parceria, né? O amor, né? Porque além do sexo, da penetração, o sexo, como você muito fala, é comunicação, né? É amor, é você demonstrar a sua intimidade, é você ser vulnerável, né? Vulnerável não é você ser fraco, não. Vulnerável é você aceitar ali suas imperfeições, aceitar ali
o que você tem de melhor e sim de alguma outra dificuldade que você possa ter, mas você ser humano, né? Você realmente se despir sem medo, né? Acho que essa é a principal, Você ser de verdade, né? Eu digo, você ser de verdade. seja de verdade. É. E outra pergunta aqui, não consigo relaxar depois que tirei a mama. Então, se você desse esses seus comentários e também daquele ciclo da rejeição, né, que pode surgir, queria que você desse uma palavra aí pra gente sobre isso. Então, assim, ó, se retirou a mama, aí tem que ver quanto tempo que retirou a mama, foram as duas mamas, o que que era a mama para esse casal, sabe? O que era isso? Porque tem pessoas que não gostavam de tocar a mama, né? E que não, isso não vai representar nada. No caso dela, deveria ser algo importante, deveria estar ali no jogo, né, desse casal. E aí, quando você começa a rejeitar o teu corpo, certo? Esse teu novo eu, entende que sexo é comunicação. Tu não tá conseguindo se comunicar contigo com esse novo corpo. Como que tu vai conseguir se comunicar com o outro com esse corpo novo? Se torna mais difícil ainda. Então, eu sempre gosto, o Alex, de focar ali na ressignificação e na tua cura interior. Só vai ser possível você se abrir para a sexualidade, para a comunicação com o outro, para trocar essa tua alma, esse teu espírito, porque sexo é corpo, alma e espírito, né? É uma troca absurda de energia dessas três esferas. Tu só vai conseguir isso quando você estiver ok contigo. Então, assim, se você não está conseguindo, busque uma maneira de interpretar melhor essa tua situação de aceitação, certo? Busque entender o que que isso é para o teu parceiro. Eu gosto muito, nesses casos assim, Alex, de terapia de casal, sabe? Eu gosto de terapia de casal. Resolveu, deve ter alguma coisa aí do casal. A minha sensação é que não é só uma coisa da sexualidade, sabe? Ela não conseguir desse jeito, a ponto de né, não consigo. Eu gosto muito de terapia de casal, e aí depois organizou algumas coisas, algumas faíscas, né? Algumas. Volta para a sexualidade. Vê como é que foi esse diagnóstico. Eu tenho uma paciente que ela teve um diagnóstico e no dia da primeira quimioterapia, a pessoa falou assim, ó, você nunca mais vai ser mulher como era antes. A mulher foi pegar o acesso dela e falou isso, nessas palavras, você nunca mais vai ser mulher como antes. Essa mulher já passou, acho que já passou uns 6, 7 anos. Ela chegou para mim, ela só chorava, só chorava, só chorava. Apesar de ela ter desejo, ter excitação, ter orgasmo, estar num relacionamento bom, a fala daquela pessoa caiu nela assim como um decreto sabe, assim. Então, assim, tem que ver, certo? Tem que ver o que foi que houve. Tem alguma coisa aí desse começo desse diagnóstico, dessa vez que ela se viu assim, tem que olhar tudo, fazer essa linha do tempo. Era o que eu sugeriria para ela. E aumentar o bom. O ciclo da rejeição, não estou me lembrando o que é. Não sei se eu já. Tu falou assim, Alex, me lembra aí. É uma questão da mulher, por exemplo, ela tirar a mama e aí ela se sentir que ela não está mais Sim, atraente ali para o marido, sim. e o marido, por sua vez, respeitando ali a mulher, né, de alguma forma, não está procurando ela, mas ele também está a fim de ter relação, Sim. né? Então, acaba que ele pode estar querendo, né, e se sentindo às vezes diminuído porque ela não está procurando ele, mas por medo de ser rejeitada, e ele se sentindo rejeitado porque ela não está Isso. procurando E ele, e assim isso vira um... vai. É isso. E às vezes só falta comunicação, Tudo é né? Porque é tão difícil comunicação. a gente entender às vezes que a outra pessoa, ela, por mais que seja seu esposo, sua esposa, mas tanto tempo juntos, né? A gente tem mesmo que se expressar de forma clara, né? Mesmo quando a gente expressa a nossa fala aqui, a forma que você entende, né? É diferente da minha, porque nós somos seres diferentes. Nunca vai ser igual mesmo, Não. né? Isso vai ajudar nessa evolução.
né? Você falou aí também da terapia do casal, né? Como é que é importante alinhar os dois, né? Eu acho. É os dois. E uma pergunta que tem aqui, Marina, tem muitas perguntas, então estou correndo um pouco. Fez o tratamento para um câncer de ovário e só sente prazer na preliminar. E quando vai ter a penetração, machuca. Precisamos entender o que é que está machucando. É na entrada da vagina? É o atrito? É o roçado? Assim, né? É isso? Ou é no fundo? Que tratamento que fez? Então, se ela está tendo orgasmo, ótimo. Sempre que você tiver orgasmo, esse orgasmo vai aumentar o desejo. Ele age como, digamos assim, um mantenedor do teu desejo. Então, ótimo. Não se exponha a situações de dor, porque isso vai bloquear o teu desejo. Você vai colher frutos ruins, como eu disse. Mas tem que olhar como é essa dor. Por que está sentindo essa dor? É na entrada, não é porque não lubrifica, é porque está com uma mucosite, né? Que aí esse roçadinho aqui vai ser ruim. É porque é lá no fundo da vagina. Aí vamos ver, laser, né, hidratantes vaginais, sabe? Dilatadores, o músculo está muito tenso, é uma hipertonia. O que eu mais tenho, as pessoas que têm câncer, o Alex, elas vão ter as pessoas que têm cânceres ginecológicos, elas vão ter, em geral, dois motivos para ter dor na penetração. Se eu não fiz radioterapia pélvica, certo? Se eu não fiz, porque a radioterapia por si só já é um motivo. Então, elas vão ter dois motivos. Elas ficam com o revestimento vaginal ruim, sabe? Porque estão sem hormônio direito, às vezes porque fizeram remédios que tiraram a função dos ovários e baixou os hormônios, ou porque estão usando anti-hormônios diariamente. Então, o revestimento fica ruim. Primeiro de tudo, o revestimento vai ficar ruim, a mucosa. E aí, ela sem a educação adequada, ou não sei, ela tem relação com a mucosa ruim. Aí ela tem desconforto. Aí o próximo passo é o que está embaixo da mucosa ficar ruim, que é o músculo. Então ela vai ter dor por causa da mucosa e ela vai ter dor porque o músculo está hipertônico. Porque se hoje a penetração for ruim, quando for amanhã, a tua posição antidor é contrair os músculos para não entrar nada, sabe? Então, eu acho mais fácil tratar a mucosa, que a gente faz hidratante, né, faz laser, do que o músculo, porque o músculo é fisioterapia, certo? É relaxamento, vai ter que colocar os dilatadores, sempre oriento umas massagens, sabe? Então, fiquem atentas, é o revestimento e o que está embaixo, que é o músculo. E sempre lembrando que cada mulher é única, né? Cada Sim, tratamento é único. O fato dela já se expressar, pedir ajuda, já é o pontapé inicial, né? O primeiro passo da cura é a consciência. A gente só consegue curar o que a gente tem consciência. sim. Então, tendo consciência do problema, procurando a ajuda de um especialista, a grande chance de que vai melhorar de alguma forma. E às vezes a melhora ela é surpreendente. Às vezes a pessoa não consegue imaginar, imagina o tanto que ela pode melhorar, que ela pode recuperar e ter uma vida ainda melhor. Né? Marina, outra aqui. Tirei o reto para câncer coloretal. Tenho medo de fazer o sexo anal. Do ponto de vista físico, aí a gente vai ter que, igual a mesma fala anterior, a gente vai ter que ver qual o tamanho do reto que ficou, qual tipo de sutura, de costura intestinal que fez, foi muito pertinho ali do ânus, ou se foi possível deixar um reto maior, se essa mulher fez radioterapia neoadjuvante ou não. Então, e quanto tempo depois da cirurgia? Então, falando aqui do ponto de vista cirúrgico, né, pélvico aqui, né, eu sou cirurgião também dessa parte do aparelho digestivo, a gente vai ter sempre que individualizar. Né? Então, a mulher, primeiro passo, sim, é conversar com o seu médico, né? A gente sabe que tem ali, pode ter uma dificuldade de fala, mas eu acredito muito no poder do relacionamento com o seu médico, né? Da confiança. Você escolheu aquele médico para ser seu médico. Isso. Então, assim, precisa se abrir e, de alguma forma, também é fato, né? Que qualquer pessoa, ao se expor à sua sexualidade, ela
não deve, não deveria, e isso é fato, ser discriminado em qualquer sentido por algum profissional de saúde. Então, dificilmente isso vai acontecer, né? Então, o primeiro passo é esse, é identificar no organismo ali da mulher se vai ser possível, do ponto de vista anatômico, essa penetração. Às vezes, existe uma costurinha ali que é feita com grampeador, então pode ter ali uns grampinhos ali, pode machucar ali o pênis na Verdade. penetração. Então tem que checar tudo isso e aquela mesma coisa que eu falei. Se a gente der atenção para isso, existe maior chance de reabilitar. O que você fala aí, É Maria? isso. E importante, qual era a importância desse comportamento para a sexualidade desse casal, né? Retirar esse comportamento por um tempo, até que a gente entenda se é possível ou não, gera muito desconforto. O seu medo é totalmente compatível, porque você teve um câncer coloretal, né? Então, seu medo é compatível. Então, ótimo, vamos lá. Por enquanto, não sabemos, né? Vamos consultar o cirurgião, vamos ver o tipo de sutura, até lá que essa ausência não gere tanto desajuste assim. Essa é a minha ideia. Que é a importância, que seja colocada a importância correta, Alex, porque algumas vezes é colocado em várias situações, mas na sexualidade eu vejo muito isso. Você põe os holofotes ali e nem essa importância toda. Existe uma importância, sabe? Mas é como se retirou algo, porque retirou e retirar é ruim, tá entendendo? E aí é posto uma quantidade de energia ali, os holofotes, mas tem muitas outras coisas boas para ser feita, para ser conversada, para reolhar de novo para aquilo ali, sabe? Vamos colocar todo mundo nas suas posições corretas. Nossa, achei Nos seus incrível isso. tamanhos, né? Nos seus tamanhos corretos. Achei top sua fala. Muito top. Próxima. Tirei a mama e não faço amor com meu marido. Qual o papel da masturbação nesse cenário, tanto do homem quanto da mulher? Fantástico. Masturbação mútua, fantástico, né? Se isso for ok para os dois, se for consensual, ótimo. E se por um período, se olha, eu preciso aumentar a minha confiança tendo prazer dessa forma, talvez às vezes vestida. Então, aumentar as coisas boas. Tá ótimo. Ótimo. Masturbação vai te ensinar a pensar, a fantasiar, a compartilhar, partilhar a fantasia, que é o treino de partilha de fantasias, que é um treino muito legal. Então, eu diria não só a masturbação, mas a massagem, focar nos teus 5 sentidos, certo? O foco sensório é uma técnica muito legal. Você vai focar ali nos teus 5 sentidos, na audição, na visão, no olfato, no tato, no paladar, sabe? Foque nos seus 5 sentidos, que são os marcadores que a gente chama os marcadores somáticos, que é como se assim, a gente usa eles, Alex, até para tirar trauma, sabe? Se até ele faz reajusta o teu cérebro para o trauma, avalie para uma coisa boa. Então, usa isso, que isso é extremamente forte para o teu cérebro ressignificar na sexualidade. Então, usa, abusa. Né? Sobre a pelve feminina depois da radioterapia. Tudo mudou. Né? Essa é uma paciente que colocou aqui, né? Fiz 28 sessões de radioterapia, a pelve encurtou, o pênis não consegue penetrar todo, e perguntou se existe algum tipo de projeto, né, de laser íntimo, ou mesmo de fisioterapia, assim, pelo SUS. Até teve uma paciente que colocou aqui, conectando uma pergunta com a outra, que em alguns estados a mulher recebe um molde, um vibrador, né, um dilatador. Já no início, mesmo antes de começar a radioterapia, então, como que o trabalho então da radioterapia para a mulher que vai fazer radioterapia na pelve, isso para câncer ginecológico, mas também para câncer de reto, que é cada vez mais comum nas mulheres. O câncer de reto envolve muito tratamento com radioterapia. E essas mulheres, elas têm alterações multifatoriais, né? Vão ter as alterações que a gente estava mencionando aqui, ligadas a fatores físicos, emocionais, fatores de autoimagem, cirúrgicos, mas vão ter os fatores também causados pela radioterapia,
relacionados à menopausa mais cedo, né? Então, a mulher que normalmente entraria na menopausa aos 52 anos, 50 anos, ela pode entrar em menopausa muito antes, né? Então, as modificações da pelve da mulher após uma radioterapia, elas são multifatoriais e elas podem ser evitadas em algum ponto ou minimizadas. Não vai conseguir evitar todas, porque algumas alterações são inerentes ao processo da radioterapia. Pensa que a radioterapia também tem um papel de cura muito importante, então ela exerceu um importante papel. Mas se a gente der atenção desde o início, então essa mulher vai fazer uma radioterapia, ela já vai ser orientada, vai fazer uma radioterapia no colo do útero, tem uma chance sim um pouco de estenose da vagina, ou seja, da vagina fechar um pouquinho. É muito comum, principalmente lá no lugarzinho onde tem o câncer no colo do útero, quando a mulher faz radioterapia ali, braquiterapia, que é uma aplicação de radioterapia mais forte, é comum ali cicatrizar e a gente não conseguir mais ver o colo do útero. A gente conseguir ver o colo do útero perfeitinho é a minoria das pacientes. A maioria, ele forma ali ele some, forma uma cicatriz. E se essa mulher ela é orientada, por exemplo, olha, você, durante o período da radioterapia, você pode ter relação se você conseguir. Se você não conseguir, ou se estiver no dia da radioterapia, às vezes não é recomendado. Mas a recomendação principal, depois que termina a radioterapia, é, no mínimo nos primeiros 30 dias, ela começar um trabalho ou de ter relações sexuais, no mínimo 3 vezes na semana, ou intercalar isso com o uso do dilatador vaginal, 10 a 15 minutos, com lubrificação, com orientação do profissional correto, normalmente enfermeiros, especialistas nessa área, fisioterapeutas, né, o sexólogo também vai ser importante para ajudar esse casal, mas a dilatação vai ser importante para manter essa vagina numa posição que ela não feche com o passar do tempo, evitar que ela fique mais estreita também, que a gente chama de estenose, e também essa mulher que faz esses treinamentos, essas mulheres elas têm um desempenho depois, quando elas vão ter relação sexual, ou mesmo se elas não têm parceiro no momento e fazem dilatação, quando elas vão ter o seu parceiro fixo ou um sexo casual, ela vai ter uma condição de relaxamento da pele, uma condição ali de musculatura, como a Marina estava explicando, é muito melhor. Bem melhor. Então, da parte da radioterapia é essa. E aí você pode falar mais alguma experiência que você tem, Marina. Eu gosto muito, Alex, da gente usar, a gente ver como é que ficou esse fundo da vagina. Em geral, quando faz radioterapia pélvica, certo? O braque, a dor vai ser no começo, o músculo bulbo cavernoso lá da entradinha, ele fica ruim. Então a gente vai analisar o tônus desse músculo, às vezes fica muito tenso, e analisar lá no fundo. Porque às vezes no fundo formam umas trabéculazinhas, sabe? E aí essas trabéculazinhas ficam doloridas. Então eu gosto de analisar, passo o dedinho lá, né? Vejo, tem umas trabéculazinhas. Então a gente vai aumentando o tamanho do dilatador. Aumentando, até que fique mais lisinho no fundo, que elas se sentem melhores, né? E enquanto estiver doendo, usa a imaginação para fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa super legal, super massa, usa a imaginação. E deixa até fica coisas paralelas. Eu tô tentando resolver isso aqui, mas não perca a intimidade com o meu parceiro. Não deixo de desejar, né, de ser desejada, sabe? Essa é a maior missão, assim, é manter a intimidade. Top. Conecta muito com essa pergunta aqui, ó. A vida sexual durante o processo de cura, né? Do tratamento do câncer. Faz com que os casais ressignifiquem seu amor? Puxa vida, demais. E como? Você tem dúvida ainda, né? De tudo que a gente já falou. E como? Gente, é mais do que importante. É super importante que você aproveite, assim, se tu ficar batendo assim, por que comigo, não sou tal, né?
Então, se você continuar nisso, vai ser muito difícil você se conectar contigo e estar aberta para se comunicar sexualmente com o teu parceiro. Mas se você, por outro lado, certo? Conseguir aproveitar a sexualidade para, de repente, sentir menos dor, porque quando você tem orgasmo, quando você se mantém com a sexualidade boa, você vai ter menos receptor de dor. Então, para você sentir menos dor, para você diminuir o nível de ansiedade, para você dormir melhor, aproveite os benefícios, né? Para chegar mais sangue na sua pelve, cicatrizar melhor o que tiver de cicatrizar, certo? Para você ter, inclusive, né? A chance de não fechar a sua vagina. Já pensou a vagina com estenose? Então, é de extrema importância que você mantenha a intimidade com a pessoa. Eu digo, sabe o quê? Eu digo assim, ó. Não sei se você já teve essa experiência. As pessoas, às vezes, é colocado tanto o holofote negativo na sexualidade que a pessoa passa a não é mais normal o outro perto dela. Eu digo assim, mulher, tu escolheu esse cara pra estar contigo, tu escolheu esse cara pra casar, e tu não quer mais o cara perto de ti, entende? Mas por quê? Porque sempre que a pessoa chegar perto dela, ela pensa, vai querer transar, vai querer isso, vai doer, e eu não quero. Então começa a entrar um monte de pensamento automático intrusivo, e a presença do outro, só a presença do outro, Alex, já é ruim. Então eu fiz uma aula que eu dizia assim, ó, primeiro de tudo, para quem tá nesse negócio, tenho menos desejo, tenho mais desejo, tenho medo de dor e tal, normalize a presença do outro, normalize o outro, pode chegar perto de você, pode pegar no seu cabelo, dar um cheirinho e tal, dar um abraço, e é só isso. Não precisa passar dali, não. Para os dois. Então, normalize a presença de quem tem desejo, normalize a presença de quem não tem desejo, normalize. É impressionante. Gerou até uma confusão no dia que eu falei isso. Normaliza a presença do outro, gerou uma confusão na aula. Porque, puxa, realmente ela não normaliza a minha presença, né? Estranho, né? E como que essa dificuldade, né, pode ser uma semente aí de uma grande oportunidade desse casal se alinhar ainda mais, né? Então eu vejo aqui muitos e muitos casos de mulheres que têm ali aquele casal, que forma um casal, que eu falo também dos casais homo e heterossexuais, né? A gente está falando aqui, como que melhora ali o companheirismo, né? A parceria, né? Então eu vejo isso muito, é uma coisa muito linda, tá? Tem o outro lado também, que a gente sabe, Marina, né? E a última pergunta que eu botei aqui, ela é um desafio, sim. A própria dificuldade que o câncer causa, né? E a ausência que faz com que casais se afastem e terminem casamento. Então, tem até uma estatística, um trabalho até sobre câncer de colo de útero e radioterapia, né, um trabalho até da Universidade de Pernambuco, que mostrou aqui, o índice aqui de 12% dessas mulheres aí que estavam em abstinência sexual depois da radioterapia, né, que é uma incidência, foi uma incidência até grande aí, a abstenção da vida sexual, porque teve separação, né, uma separação antes do tratamento, separação depois e abandono em 12% delas. Teve outras aqui que teve por ser viuvez, outra aqui pela falta de liberação médica, 19% dos casos, 32% não quis revelar. Mas 12% delas tiveram esse problema da separação, né, ou do abandono. Então, eu acho que é um grande papel nosso também de ajudar essa mulher a dar um apoio psicológico para ela, de novo, ressignificar, né? Então, eu tenho aqui algumas pacientes que acompanham comigo e o objetivo delas ali, em alguma parte, foi achar uma nova pessoa ali para se relacionar, né? Então, como que foi importante aqui estar conversando comigo, no caso, né, do meu exemplo, em ajudar essa mulher a interpretar o seu corpo ali, em dar segurança para ela, né, que ela pode ter relação, que a gente pode fazer, que não vai prejudicar, né, que ela pode, no início, deixar de falar para o parceiro, se ela assim quiser, né, sobre a doença que ela teve, né, de alguma forma, não prejudicando, né, ninguém, mas tudo isso, essa transição, né, que essa mulher precisa falar sobre isso, eu acho, já começa a ajudar.
né? Então, acho que isso também é um papel nosso em dar apoio para essas mulheres nesse período, né, difícil, e ressignificar, né, a vida. E existe também a parcela das mulheres que não querem mesmo ter mais relação, né, que vão transmutar aquilo para outra coisa, né, para ir na missa, para fazer uma coisa que gosta. O importante é ser feliz, né, Marina? Eu queria seus comentários aí final, a É, gente já falou é, bastante, acho que já foi ajudou mesmo. muito. Eu também acho. É, Alex, eu acredito muito que, assim, no contexto de um casamento, de um relacionamento, ali existe uma aliança, né? E aí a aliança é para aguentar algumas coisas, né? Então tem uma meditação que eu fazia, que é a meditação que você é navio ou você é um barquinho, né? E também eu mostrava isso nas aulas que eu dava para casal, mostrava um barquinho e mostrava assim um navio. Então relacionamento, né? O barquinho deu um probleminha ali, já entrou água, já não sei o que, afundou. E o navio é navio, né? Então assim, vão acontecer coisas. A ideia é sempre você se fortalecer para que chegue um baque de um câncer e tal. E aí você entende quem é você de novo e volta para fora, se relaciona com a pessoa conforme a sua profundidade em você. Algumas vezes o câncer serve, todas as situações da vida, mas está falando de câncer, né? Algumas situações que fogem do nosso controle servem para você olhar para dentro de você e ver o que, é que você tem que curar. E aí você volta de novo para fora. Aí aquela pessoa que está do teu lado, às vezes, não é mais compatível com o teu nível de profundidade. E aí, entendeu? Não tem como, a gente não tem como ajustar ali, porque por isso que eu disse terapia de casal para alguns. Puxa, aquela pessoa não evoluiu tanto, ela não entendeu o que é aliança mesmo, sabe? Tipo assim, o que você tem com a sua esposa é uma aliança, né? E aí é isso. Eu acho interessante. Então, entender a aliança e seguir. Gente, a sexualidade, ela cabe, assim, para a intimidade, ela cabe para todos, 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 todas as pessoas, todos os seres humanos, né? Desde que consensual, seguro e legal, né? Seres humanos, consensual, seguro e legal. Então, ela é incrível, ela melhora a tua autoestima, ela melhora o teu cérebro, ela melhora a tua vida, ela melhora o teu sono, diminui dor. Então, abra a sua cabeça para isso, né? Se livre das coisas, maldições familiares que dizem, a família da minha mãe é assim, ninguém transa, ninguém tem desejo, todo mundo é triste. Certo, mas morre você. Siga com outra sexualidade, né? Quando tu se cura, um monte de gente na frente vai se curar. E assim é que eu acredito, piamente, Alex. Nossa, Piamente, acredito piamente no amor, piamente. eu também acredito. E você falou aí da questão do navio, né? Tem uma coisa interessante que a âncora do navio, que prende o navio, que não deixa eles partir, ela só pesa 10% do peso do navio. Então, veja, de repente está sendo uma âncora para você com relação Isso, ao sexo, né? Às isso, vezes, aquela âncora ali, que é só 10%, né, do ponto de vista que você pode lidar com ela, você pode vencê-la, né, visto que ela é só 10% do peso do navio, mas ela está te prendendo, isso, ela não deixa você seguir. isso, Então, qual que é a âncora que está sendo para você? Né? Às vezes, para algumas pessoas, pode ser um relacionamento tóxico, né? isso, Mas para outras, não tem a ver com relacionamento ruim, mas tem a ver com você se cuidar, você isso. olhar para isso, dar atenção, procurar profissionais como a doutora Marina Scafuri, que é sexóloga, ginecologista, para pegar na sua mão e te ajudar. Porque é realmente isso, assim, às vezes o paciente, ele tenta 10 coisas antes para poder procurar o médico, né? Às vezes já tentou muita coisa até procurar o médico, aí não conseguiu, agora eu vou ter que ir no médico. Mas Agora é o jeito, né? sexo é É, vida. é, Sexo é qualidade de vida e a isso, gente tem a nossa vida única, especial e selvagem para viver. isso mesmo. Muito obrigada, viu, Alex? Ô Marina, Fique muito na paz. obrigado aí. É. Essa live fica gravada e eu tô para botar no podcast, tá? Eu vou botar aquela outra também e vou botar pro mundo aí essa Tá bom. live. Um beijo para você, Perfeito. vai Um ajudar beijo muita bem gente. grande para você e Fica sua com Deus. família. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, Tudo de bom. Até tchau. mais.
E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.